Olá, eu sou Lília Galana e apresento o Papo de Buco, uma iniciativa da Verodonto, Odontologia Hospitalar Integrada, onde apresentamos o universo da cirurgia bucomaxilofacial e odontologia hospitalar, além de outros assuntos também, relacionados, obviamente, à odontologia. Hoje recebemos um convidado especial, o Dr. Valdimiro Cataliva, cirurgião bucomaxilo, que nos visita de Angola, que vem nos mostrar as diferenças e as congruências das especialidades entre os dois países. Seja bem-vindo, Dr. Cataliva, juntamente com a doutora Laura, a doutora Cecília e logo mais a doutora Lorena. E eu já queria perguntar para o senhor, eu já vi que o senhor é um dos primeiros colocados na busca do Google. Quando eu coloquei cirurgia bucomaxilo Angola, o senhor aparece no topo da lista. Isso é muito bacana, parabéns. Eu gostaria de perguntar, que o senhor nos contasse um pouco da sua história e o porquê a escolha da odontologia. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Papo de Buco, através da Verodonto, doutora Laura, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, falar sobre a cirurgia bucomaxilofacial de Angola, né? E é uma surpresa para mim saber que sou um dos meus colocados da cirurgia bucomaxilofacial em Angola, porque nem eu sabia também. Então, a nossa especialidade em Angola é uma especialidade que eu diria nova, né? Está num processo embrionário. Eu escolhi a especialidade de uma forma não propositada, né? Eu escolhi a especialidade durante o processo de formação. Então, eu formei na Faculdade Metropolitana Unida, na FMU, em São Paulo, e durante o meu processo de formação, no primeiro, segundo ano, comecei a ter contato com a especialidade, né? Então, a especialidade foi uma escolha durante o processo de formação. Mas, ao escolher odontologia, o senhor estudou no Brasil, fez a faculdade aqui. O que te levou a tomar essa decisão? Certo. Eu sempre fui muito inclinado para a área da saúde, né? Então, a ideia de vir para o Brasil é procurar de melhores condições de vida e melhor formação acadêmica. Então, assim que cheguei no Brasil, eu queria estudar algo relacionado à área da saúde. Sendo que, no primeiro semestre, assim que cheguei no Brasil, eu fiz fisioterapia. Estudei fisioterapia durante 6 meses, um semestre, né? Daí, vi que não é aquilo que eu realmente queria. Comecei a estudar, estudei no internato, né, adventista, da igreja adventista. Mas depois eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, fisioterapia, saí do curso e procurei por outras opções. Na procura das opções, eu encontrei a odontologia. Comecei a estudar odontologia e me apaixonei. Você veio para cá com bolsa de estudos, algum tipo de intercâmbio? Não. Não, você veio por conta própria. Sim, eu vim por conta própria. Eu lembro muito bem que, no início, eu cheguei no Brasil, tinha 17 anos. Né? Então, eu saí de Angola com 17 anos, completando 18. Depois de um mês, eu completei 18 anos. E eu vim por conta própria. Na época, eu vim sozinho, né? Com a ajuda financeira dos meus pais. Meus pais bancaram os estudos até um certo tempo. E depois eu fui me adaptando com o país e comecei a trabalhar e comecei a pagar a minha formação aqui. Então, toda a minha formação, desde a graduação até... Eu atualmente faço doutorado também na Argentina, sempre foi por conta própria. O Brasil sempre foi a sua primeira opção para estudar? Sim, essa sempre foi a minha primeira opção. O Brasil sempre foi a minha primeira opção por conta de questões de proximidades culturais e mesmo estando em Angola, nós consumíamos muito do Brasil e também por questões do idioma, né? Então, acabei escolhendo o Brasil como um lugar para me formar. Porque existe uma procura muito grande dos estudantes de Angola ir para Portugal, né?
Certo. Mas você optou por vir para cá. É por conta da qualidade do ensino e da pesquisa nesse campo? Sim, eu diria que a maior parte do pessoal vem para o Brasil porque a formação aqui é mais em conta, né? Questões financeiras, o Brasil... Porque eu fiz uma pesquisa, né? Antes eu pensava que ia estudar em França, mas depois fui amadurecendo, eu vi que realmente não era isso que eu ia seguir. Então, escolhi o Brasil por conta do idioma, questões financeiras, a formação é muito mais em conta aqui, e também questões culturais, né? E agora você fica indo e voltando, você está fazendo doutorado na Argentina, mas você está morando em Angola. Atualmente eu moro em Angola, porque após formado, eu fiz a minha graduação no Brasil, fiz a minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial também aqui no Brasil, e num primeiro contato, num primeiro instante, após a formação, eu queria morar aqui. Porque eu saí de Angola procurando melhores condições de vida, né? O Brasil, economicamente, socialmente, é muito melhor que Angola. Então, eu sempre quis morar aqui no Brasil. Sempre quis trabalhar aqui, porque eu trabalhei por um tempo aqui no Brasil. Mas eu sentia a necessidade de voltar. Eu sentia que eu era muito mais útil estando em Angola para ajudar o nosso povo, né, do que aqui no Brasil. Então, depois surgiu a oportunidade de coordenar uma equipa de uma ONG que nós chamamos, que é chamada de Smile Train, que é uma ONG americana que trabalha com pacientes fissurados que não têm condições de pagar a cirurgia. Recebi esse convite, abracei o convite e fui para Angola. Estando em Angola, eu sempre senti a necessidade de voltar, né? Porque tem muitos casos que, infelizmente, não tínhamos resposta por conta da ineficiência de especialistas. Angola tem 30 milhões de habitantes, nós temos praticamente 20 especialistas. Então, era muito pouco para o país. Então, por uma questão de consciência, eu decidi voltar para trabalhar em Angola e estou lá até hoje. Faço essas viagens entre Brasil, Angola, Argentina, por questões profissionais, atualmente. Para se aprimorar. Para se aprimorar. Agora estou aqui no Brasil, fui convidado para apresentar uma palestra, né, por uma faculdade, que eu não sei se posso citar aqui o nome, mas dei uma palestra lá. Pode, fica à vontade. Pela Faculdade de Beco, onde eu dei uma palestra, falamos sobre pacientes fissurados, tinha outros especialistas também brasileiros, e é isso. Participei de algumas cirurgias em São Paulo, agora estou aqui em Campinas, conheci o Hospital Vera Cruz, através da doutora Laura, e está sendo uma experiência muito boa e eu sempre saio aqui com algo novo. Sempre que eu venho para o Brasil, eu sempre saio com algo novo. Doutor Cataliva, o senhor falando da Smile Train, falou do trabalho com as fissuras. Eu gostaria que você falasse mais. Nós tivemos um bate-papo excelente hoje de manhã, explicando o trabalho bonito que vocês fazem. Conta para a gente um pouco desse trabalho com os fissurados em Angola. Em Angola, nós temos 30 milhões de habitantes, como referi anteriormente, e nós temos uma alta demanda de patologias do Fórum de Fissura Lábio-Palatina, né? Então, temos poucos profissionais, né? Apesar que os profissionais que nós têm feito um grande trabalho, mas ainda assim é insuficiente. Este trabalho que nós temos feito através da Smile, que é uma ONG americana, é atender pacientes que não têm condições de pagar uma cirurgia. Então, nós temos feito campanhas semestralmente, né, numa província, um estado, conforme nós chamamos em Angola, uma província que se chama Lubango. Então, nós atendemos as pessoas carentes, né? E os atendimentos são feitos através de triagem, uma pré-triagem. E, através dessas campanhas, nós temos uma equipe completa de bucomaxilo, cirurgião plástico, enfermeiro, entre outros. Nós temos atendido mais de 90 pacientes durante uma campanha, por exemplo, de 7 dias. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês. Eu fiquei encantada, Lília e Cecília.
E eu, Lorena, fiquei encantada de ver assim o movimento e assim os resultados, né? Nós cientificamente estávamos vendo a evolução dos casos, então assim o que eles conseguem é muito bonito. Assim, eu fiquei muito bem impressionada com esse trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigado. E ir em loco, né? Ir nas províncias, né? Tratar das pessoas nas suas localidades também, né? Levar esse atendimento, né? Essa recuperação, né? Principalmente quando é criança, mas eu acredito que, como esse movimento ele está se intensificando agora, que existam muitos adultos também, né? Nessa condição. Exatamente. Da fissura lábio-palatina, né? A gente não leva só a questão assistencial, mas também tem uma questão aí social, porque muitas dessas crianças sofrem bullying com na certeza, escola. né? Em Angola nós temos uma questão de mitos e crenças, onde essas crianças que apresentam essas deformidades são associadas com feitiçaria, né? Associam com questões de diabos, não é? Né? Questões espirituais, então é algo muito pesado. Nós encontramos essas crianças já assim fragilizadas, sem sorriso, né? Encontramos adultos que ao longo de uma vida, né, só conseguiram ter cirurgia aos 29 anos, aos 40 anos. Então são adultos que viveram a sua vida, a sua infância marginalizados, não é? Sofrendo bullying. Então nós conseguimos também devolver não só saúde, como um sorriso para essas pessoas, para os adultos. Questões de crianças, que é o nosso forte, a questão de pacientes pediátricos, nós temos atendido muito também, né? É o que mais aparece para nós. E é muito bom poder devolver sorriso e eles são muito gratos. São pessoas que precisam da nossa ajuda. E infelizmente ainda não temos uma equipe assim coesa de psicólogos, assistentes sociais, mas o projeto é embrionário, é algo muito novo. Estamos a tentar com os acertos, aprender com os erros, tentar implementar algo bem eficiente. Sim. É sempre importante, né? Eu acho que em todo projeto dar o primeiro passo. Então, mesmo que ainda não tenha essa equipe completa, foi dado o primeiro passo. Então, assim, a gente deseja sucesso e é o que eu vejo daqui para frente que vocês vão conseguir, né? A gente queria que você falasse um pouquinho também do trauma. Como que funciona lá o trauma, as lesões? Conta para a gente como que funciona lá em Angola, como que qual a maior demanda. Certo. A questão da cinemática do trauma em Angola, ela é muito parecida com o Brasil, né? A segunda maior causa de morte em Angola tirando a dengue, que é a malária, né? É acidente de trânsito, né? Então nós temos uma grande demanda de traumatologia em Angola. E as questões do trauma a maior parte dos traumas acabam sendo atendidos em hospitais públicos. Então, o trauma em Angola é muito, muito, muito frequente, como no Brasil. Então, também temos aí as questões de agressão física, a queda de própria altura, entre outros. Mas o forte mesmo é acidente automobilístico. É o que mais mata em Angola. Então, é um desafio muito grande. É preciso formar equipas para poder dar conta dessa demanda. Mas que temos bastante paciente, nós temos. E os números só aumentam, né? Só aumentam porque nós temos uma população economicamente ativa. Então, isso acaba influenciando no aumento de casos de trauma. Sim, então, não foge muito do Brasil. Eu li que tem cerca de 2 anos que foi feita, apenas 2 anos, foi feita a primeira cirurgia bucomaxilo em um hospital público. Certo. Qual a dificuldade que vocês encontram para aumentar esse número de atendimento e essas cirurgias? Na verdade, a maior dificuldade em Angola, eu digo a nível assim, a nível nacional, né, são insumos, não é? As placas que são usadas, por exemplo, nas cirurgias
Isso é um pouquinho difícil ainda, não tem um acesso global em Angola. O material, O material, placas. Instrumental também. Tem, mas não é assim. Eu não sei, como que é, doutora muito. Cecília, o instrumental, o equipamento Nosso básico instrumental, né, ele é bem diferenciado, né? Então, nós temos alguns materiais diferentes, como se a gente vê na ortopedia. Então, se você vai operar braço, é uma coisa, você vai operar o pé, a bacia. Então, nós temos mesas específicas para cada tipo de trauma. Então, realmente, as placas, hoje, elas não custam barato, né? Sim. Então, aqui também, os nossos hospitais públicos têm as suas dificuldades para adquirirem o material, né? É tudo por licitação, empresas terceirizadas, parceiras, e você faz convênios para adquirir os materiais, né? Então, quando a gente depende também do governo, a gente tem localidades com dificuldades para o paciente chegar e ter um acesso, né? Você falou muito da questão do acidente de trânsito, né? Que é uma causa que a gente temos o Maio Amarelo, né? Sim. Que é a prevenção do acidente de trânsito. Tivemos uma campanha grande. E como é visto isso? O pessoal usa cinto de segurança, porque aqui é obrigatório. Eu não posso sair sem cinto. Sem cinto. E isso mudou muito. Pergunto isso porque, assim, mudou a nossa estatística, né? Os nossos traumas de face mudaram muito o impacto dele com a prevenção do cinto de segurança. Ainda temos, lógico, né, acidente de trânsito, mas a nossa força de impacto se tornou outra na face. Então, existe, porque tem lugares que não é obrigatório, né? Certo. Em Angola é obrigatório, inclusive a pessoa paga uma multa aqui grande. Também. Ai, que ótimo. Então, a questão não está só na obrigatoriedade. Eu penso o seguinte, que a questão está na educação mesmo das próprias pessoas. Preciso... É cultural, né? Sim, é questão cultural. É preciso educar mais as pessoas do uso do cinto de segurança. Eu, às vezes, faço alguns vídeos nas minhas redes sociais a informar sobre os perigos do não uso do cinto de segurança. Mas acho que vai ser um trabalho que vai levar um pouquinho de tempo. Precisa conscientizar mais as pessoas. Aqui também a gente faz, como você disse, a multa tem que ser alta. Sim. As pessoas acabam cumprindo a regra para não sofrer a penalização da multa. E é só assim que aprende. Só assim. Então, né? assim, a gente tem radar pela cidade inteira, nas estradas, para tentar frear isso. Mas uma forma de arder no bolso. E teria que ser diferente. A gente teria que ter isso para a prevenção da nossa vida, preservação, e dos outros em volta, que muitas vezes o terceiro é atingido por culpa, né, dos irresponsáveis, né? Outra causa que a gente vê também muito de acidente é a lei aqui, a gente não pode mais tomar nada de álcool se for dirigir, né? E a gente também tinha um impacto muito grande dos alcoolizados nos nossos traumas, né? Então, envolvia muito isso. Não só nisso, como a gente tem os alcoolizados nas brigas, né? Final de boate, churrasquinho de domingo, jogo de futebol, né? São outras formas das agressões e dos traumas. Acredito que Angola deva rodar da mesma forma, né? Igualzinho, não muda exatamente nada. Porque o angolano também gosta de uma boa cervejinha final de semana, futebol também é muito forte, muito comum lá. Então, como havia referido no início, a cinemática do trauma é igualzinha do Brasil. Muda talvez nos números, porque o Brasil tem maior número de habitantes. Porque Angola em si é quase o tamanho de São Paulo. E o número de habitantes também deve ser o mesmo número de São Paulo, né? Então, o Brasil, a questão de extensão é maior. Acho que os números o Brasil acaba tendo maior número de trauma do que Angola, mas proporcionalmente seria mais ou menos a mesma coisa. E voltando um pouquinho nas suas fissuras, isso é uma curiosidade que a Laura também, não sei se ela se atentou a isso.
A origem dessas pessoas, você disse que tem muitas patologias, né? Tem alguma causa hereditária, algum fator que leva à genética ou doenças que são mais predisponentes a ter as fissuras, né? Pergunto porque o nosso lado, nós somos primas, né? Nosso lado familiar lá atrás tinha histórico, né? Temos histórico de fissuras, fissuras palatinas, né? Numa questão geral, numa questão global, segundo a OMS, né, a fissura labiopalatina ela é multifatorial, então não tem uma causa própria que acomete essas deformidades. Claro que tem alguns fatores que influenciam mais ainda na causa. Por exemplo, bebida alcoólica, uso de cigarro durante a gestação, essas são uma das causas mais comuns. Mas também tem questões genéticas, onde a criança acaba tendo fissura labiopalatina por questões genéticas. E não tem nada a ver com questões culturais, questões espirituais, nada a ver, como é falado em algumas regiões de Angola. Então é preciso quebrar esses mitos sobre a questão dos pacientes fissurados. Então, em Angola, nós temos a questão, por exemplo, de que pacientes de raça negra são muito mais suscetíveis a adquirirem essas alterações congênitas. E também tem a questão das mães que não realizam acompanhamento pré-natal por falta, por exemplo, de recursos hospitalares. Às vezes moram em uma região muito afastada. Porque em Angola, os casos de fissurados que nós temos tratado durante as nossas campanhas são em lugares afastados, né? Em lugares interior, lugares onde não tem acesso a hospitais. Então, aquelas pessoas, por não ter acompanhamento, a mãe, por exemplo, não faz uso do ácido fólico durante a gravidez. Tudo isso interfere no processo de fissurado. Você estava falando, só retomando, você estava falando da religião, né? Essa crença ainda que é muito forte, que as pessoas pensam que é um espírito maligno, que é alguma coisa, né? Que é feitiço. Você acha que em Angola a religião compete com a ciência, a medicina, pontualmente no tratamento e na busca por tratamento? Compete muito. Em Angola, nós temos um grande problema. Por quê? Porque a maior causa, os casos que aparecem, por exemplo, de infecções odontogênicas nos hospitais, pacientes em extremo, em sepse, onde o paciente já não tem muito o que se fazer, o paciente vai a óbito, foi porque o paciente tem uma infecção odontogênica, ele acha que não pode procurar um tratamento médico ou odontológico e procura um curandeiro, por exemplo, alguém que não tem informação específica em odontologia, nem em medicina, e acabam procurando os hospitais só quando já está no extremo. Então, os pacientes precisam ser informados que a ciência e a religião são coisas totalmente diferentes, né? Então, os pacientes em Angola só procuram hospital no último caso. Quando já está morrendo. Já está morrendo. E aí fica complicado, Fica né? muito complicado, porque eles acreditam que, às vezes, o senhorzinho lá é que cura, né? Então, tem alguns casos que o paciente se nega a ir no hospital. E tem casos também que o paciente é retirado do leito hospitalar e levado nessas casas de curandeiros. Diz que não, né? Eu li também que em Angola, se o paciente está doente, ele perde o poder sobre si. Então, qualquer parente tem o poder de assinar por ele, fazer o que quiser. Por isso que retiram, né? Claro. Se um tio chegar e falar assim, você está internado, não está progredindo. Claro, porque já foi morrendo. O médico não está fazendo nada, eu vou levar ele embora para casa. E vai levar lá para alguém fazer uma reza, fazer um chazinho, e acaba morrendo. É o que mais acontece. Isso, né? Então, os pacientes são convidados a assinar um termo, né? E nós, como profissionais de saúde, não temos muito o que fazer, né? Porque a soberania do paciente tem que ser respeitada. Às vezes ouviu de um pastor,
não é? Ouviu, às vezes, de um tio, porque em Angola nós temos aquela questão de que o tio mais velho sempre manda na família. Existe uma hierarquia familiar, isso é uma questão cultural, né? Onde o tio mais velho da família manda, né? A decisão dele tem que ser ouvida. Então, se o tio mais velho da família chegar, olha, meu sobrinho aqui, você não tá progredindo, não tem melhora no tratamento, eles retiram e levam. O que o hospital faz é dar um termo para o paciente assinar e o paciente é levado para esses lugares. O que acontece? O paciente, você ouve, às vezes, depois de 3, 4 dias, o paciente vai a óbito. Sim, com certeza, né? Então, e vocês têm, em Angola, vocês têm, como tem aqui, né, o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Regional, vocês têm órgãos que organizam isso e que possam, eventualmente, estar fazendo uma campanha de educação? Eles eventualmente fazem isso ou não? Como é? Tem-se feito um grande trabalho em Angola, né? Tem a Comissão de Saúde Bucal, tem-se feito trabalhos de prevenção sobre saúde bucal, mas em Angola é muito diferente. Existe a Ordem dos Médicos que regula a profissão, né? É diferente do Brasil. Em Angola, a odontologia e a medicina dentária e estamos acoplados dentro da Ordem dos Médicos. A especialidade de cirurgia maxilofacial também está dentro da Ordem dos Médicos. Então, é este órgão que regula a profissão em Angola. E dentro do Ministério da Saúde tem uma comissão técnica também de saúde bucal. Então, tem-se feito trabalho. Só que é aquela coisa, temos poucos profissionais, né? Então, os pouquíssimos profissionais que nós temos também são ativistas de saúde. Então, tem que ser feito sempre campanhas. Acaba que vocês mesmos têm que fazer esse serviço, né, esse trabalho de base para poder... Exatamente. Eu acho que a gente precisa de mais cobertura na mídia. Sim. Né? Porque hoje em dia a mídia é uma questão de prioridade, né? A mídia prioriza outras coisas que eu acho que é menos importante e deixa de lado a saúde. Então, nós temos... Eu acho que isso é em toda parte. Tem que ter mais presença na mídia. Tem dados numéricos de quantos profissionais vocês já têm formados ou em formação nessa área? Inclusive, eu falei isso na minha palestra que eu dei na faculdade em São Paulo. Não sei se eu vou citar os números exatos, tá? Porque agora eu não tenho em mão. Mas nós temos mais de 14 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos. Mas isso geral, você geral, diz, 14 mil médicos. De todas as especialidades. Todos são médicos, tanto o médico dentista como... Quantos habitantes? 4 milhões? Agora somos 38 milhões. 38 milhões e 14 mil. Mais de 14 pouco, mil né? médicos, beirando entre 14 e 15 mil médicos. Nós Faz temos as contas, Eduardo. 24 especialistas em cirurgia maxilofacial. Nossa. Neurocirurgião, por exemplo, agora temos 23, se não me engano. Geneticista, que lida muito com questões de pacientes fissurados, nós só temos 3. Puxa. E aí 2 não estão em Angola. Então, são dados muito pequenos. Pequenos, né, para o tamanho da população e para a necessidade da população também, né? Exato. Agora, veja que importante, então, e que responsabilidade vocês têm de sensibilizar os colegas e estimular os colegas, né, por essa demanda grande que tem e essa falta de profissional de trabalhar em Angola e estimular a formação nessa área, né, que é uma área tão importante. Nosso trabalho em face, né, doutor Cataliva, como o senhor mesmo citou, não devolve só a função, devolve o paciente para o convívio social, muitas vezes devolve a dignidade para esse paciente, né? Então, que muitos colegas sejam sensibilizados para essa necessidade de Angola de formação de profissionais nessa área, né? Exatamente. Eu fiz uma conta básica rapidinho enquanto vocês conversavam. A gente tem exatamente 2.714 habitantes para cada médico. Agora, se for fazer as contas, é basicamente isso. Agora, veja a proporção muita pessoa para os bucomaxilos. Sim, então. Certo? Para isso para médico em geral. Para médico em geral já existe todas uma defasagem. as especialidades. Né? Agora,
para a bucomaxilo, certo? É um número muito pequeno. Muito mais Angola tem, específico. desculpa até cortar, Angola tem 18 estados, que é 18 províncias. Se tem mais ou menos 18 a 20 especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, nós temos um especialista para por cada província. estado. Para cada estado. É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Vocês têm algum serviço de saúde como o SUS daqui, mais ou menos? Alguma coisa parecida? Tem. A saúde pública funciona. Saúde pública é como do Brasil. Eu digo do Brasil questão de acesso. Qualquer um universalidade. tem acesso. Universalidade. Isso é a mesma coisa. Brasil é melhor, claro, mas o atendimento médico em Angola é gratuito. Gratuito. Qualquer um tem acesso. Só que, infelizmente, ainda não temos muitas unidades hospitalares. Estão a ser inauguradas algumas grandes unidades hospitalares, que inclusive tem cirurgia robótica, mas é pouco ainda, né? Precisa de mais. Você comentou lá no início, ou no meio, que você vê muito, né, o paciente indo a óbito pelas infecções odontogênicas, né? Nós, recentemente, também tivemos aí uma coisa que nos chamou muito, vários pacientes internando por infecções odontogênicas graves, né? E foi uma demanda que a gente percebeu bastante também pós-pandemia do Covid, uma coisa que me atentou aqui, né, dentro da nossa vivência, né? A minha pergunta é, como é que é a parte do dentista mesmo, né? Que os pacientes têm acesso, não têm, porque senão a gente vai ficar com uma demanda reprimida aí das infecções, as grandes infecções odontogênicas que levam a nós, né? Aí o paciente chega a nós por abscessos graves, né? Que é uma outra parte aí da bucomaxilo que acaba tendo que fazer intervenções, manter o paciente hospitalizado, autodoses de antibiótico, né, Babi? E vem por uma carência do tratamento odontológico, né? Certo. O maior problema é prevenção. O atendimento primário, né? Odontologia, infelizmente, é cara ainda. E nós temos clínicas privadas em Angola. Temos acesso no público, mas algumas pessoas não procuram por questões financeiras ou por conhecimento. Porque as pessoas têm que ser estimuladas a procurar o médico dentista para prevenir, por exemplo, uma cárie, que posteriormente pode se tornar uma infecção odontogênica grave que pode levar a óbito. Nas escolas não existe campanhas, não fazem campanhas com as crianças, que eu acho que é a melhor maneira, né, de chegar a alcançar esse nível cultural, né, que a gente está falando aqui, né? É começar pela criança. Pegar o exemplo do cinto de segurança, né, que a Cecília deu, que levou uma geração inteira, ou duas, né, para hoje a gente sair e já automaticamente colocar o cinto de segurança, porque tinha multa e teve muita campanha educativa, inclusive nas escolas. As crianças de jardim, de infância, costumam ir passear em pátios que tem carrinho para prender a placa. São eles que vão cobrar os pais, né? Então, é onde se daria mais resultado. Não tem nada assim? Se tem, eu desconheço. Entendi. Né? E se tem realmente, talvez numa instituição privada, né? Uma instituição privada. Em Angola ainda tudo é muito novo. Se isto for implementado, vai ser algo novo. Precisa ser implementado. Eu nunca vi campanhas, né? Porque eu morei muito tempo no Brasil, durante a formação, depois voltei para Angola, mas nunca vi. Então, precisa ser implementado. Eu acho que a gente tem que sair dessa de reclamar muito e fazer. Com certeza. Então, acho que os profissionais têm que ter essa responsabilidade. É algo que eu gostaria de fazer, mas não dá para fazer tudo, né? Só você não dá para fazer tudo. Eu acho que precisamos unir os profissionais e cada um na sua área, na sua especialidade, fazer alguma coisa para mudar a realidade, né? Então, hoje eu estou muito focado em cirurgias, né? E no consultório eu só atendo cirurgia, hospital, cirurgia, de forma privada, cirurgia.
Então, mas eu conheço colegas que ainda fazem a parte da odontologia preventiva. E eles precisam ser estimulados a trabalhar com as escolas, trabalhar até mesmo com adultos, em empresas, de forma corporativa. Sim. A importância de ir ao dentista, isso ainda é muito desconhecido. Mas sabe uma coisa interessante que nós estávamos conversando e ele tocou nesse assunto agora, que Angola é um país muito jovem, certo? Se pensar, por exemplo, falar, já no Brasil temos isso, temos aquilo, mas nós temos mais de 500 anos de independência de Portugal. Angola é um país muito jovem, muito não é? Jovem, tem menos de 50 anos de independência. Angola saiu de um pós-guerra de 24 anos. Em 2002, nós tivemos a paz definitiva. E de lá para cá, só para ter ideia, a odontologia, a medicina dentária em Angola, ela foi implementada, como se fosse reconhecida, né? Assim, implementada dentro da Ordem dos Médicos em 2008. Olha... Nossa, é um bebê, né? É um bebê, bebê. Muita coisa a fazer. É 2008 que foi implementada. Então, não tinha médicos dentistas lá. Tinha umas 3 ou 2 ou 4 que formaram uma associação em 2008. Essa associação foi implementada na Ordem dos Médicos. Daí, claro, pós-guerra, não tinha, ninguém vai construir uma universidade num país em guerra, né? Então, aí começaram a surgir as universidades privadas. Porque não tem odontologia em odontologia em universidade pública. Atenção, não tem. Não tem universidade de odontologia de forma pública. Isso é um grande problema. Então, começaram a surgir as universidades privadas que lecionavam a medicina dentária. Então, isso não tem mais de 40, 50 anos. É tudo não, isso é de 2008. 2008. Minha filha é de 2001 e a outra é de 2005. São mais novos do que ela. Então, né? Então, assim, tá gatinhando mesmo. É né? novo, tudo novo. É novo. É tudo novo. Tudo que você for fazer hoje é novo. Tem algumas especialidades que são já... de especialidade de ginecologia, por exemplo, já tem, Então, desde 80, 70, anos 75, mas anos mesmo 90, assim, né? Mas o odontologia não. O odontologia é um bebê ainda, que precisa ser... Trabalhado. Estimulado, trabalhado. E também tem aquela questão da valorização, né? Que não digo valorização profissional, das pessoas entenderem a importância. Mas aqui ainda, por todo o tempo que a odontologia tem, as pessoas fazem outros tratamentos, gastam o dinheiro com outras coisas e o último tratamento que ele vai pensar é o odontológico. Exatamente. Né? Então, a gente vê muito e a gente pensa assim, é só na classe menos favorecida. Não. Às vezes, mesmo o paciente mais favorecido, ele renegou lá atrás a ida ao dentista, né? E aí hoje vão para os implantes, vão para os protocolos, né? Verdade. Mas não fez aquela primeira busca em tentar salvar o dente, né? Então, mesmo sendo antiga, a gente vê muito paciente hoje, mais velho, que perderam o primeiro molar, né? Precoce, com menos de 6 anos de idade. Nós temos ainda uma população fruto disso, né? Que teve essa perda precoce dos dentes, né? E é realmente uma coisa ainda que é um pouco cultural também, né? Mas de 2008 é um nenezinho ainda. Né? Vai crescer muito. Vai. Nós estamos nessa luta. Você que está nos assistindo, a gente vai fazer um pequeno intervalo para você tomar uma água e a gente já volta. Não esqueça, Papo de Buco. Estamos conversando com o Dr. Valdemiro Cataliva, cirurgião bucomaxilo de Angola, que nos visita aqui no podcast Papo de Buco da Verodonto. 1 minuto e a gente já volta. Agora
agora o Jornal Diário Campineiro, o impresso de maior credibilidade em Campinas, também está na sua TV. Sintonize na TV Diário, canal 8 da NET Claro, em Valinhos, Vinhedo e Louveira. Acompanhe nossa programação com entrevistas exclusivas com políticos e personalidades da região, bate-papo com celebridades e o Manhã Mulher, um programa pensado especialmente para todas as mulheres. Diário Campineiro, trazendo a informação que você confia, agora também em sua TV. Olá, estamos de volta com o Papo de Buco, com a presença do Dr. Valdimiro Cataliva, que veio de Angola e está aqui no Papo de Buco hoje conversando sobre a especialidade em Angola e aqui no Brasil. Estamos agora com a doutora Lorena e passo a palavra a você, Lorena, para fazer alguma pergunta para o doutor Cataliva. Boa tarde a todos. Doutor Cataliva, eu tenho uma dúvida. Lá na Angola, existem congressos, simpósios voltados para a área de bucomaxilo? Sim, existe, porque nós realizamos a primeira jornada acadêmica de cirurgia maxilofacial, realizamos o primeiro simpósio de cirurgia maxilofacial. Praticamente foi um divisor de água, né? Foi os primeiros eventos a serem realizados na especialidade. Também tem um congresso que foi realizado pelo Colégio de Especialidade. Então, são eventos que isso acaba por unir os profissionais, acaba por falar mais o que nós temos feito ultimamente sobre a especialidade. Então, nós já temos, graças a Deus, os eventos a serem realizados. Então, tudo muito novo, estamos a caminhar em passos curtos para podermos estar a um nível bom do que realmente é a especialidade, como em outros países, como o Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, entre outros. Eu tenho uma dúvida. Eu sou da velha guarda das bucomaxilos aqui do Brasil, certo? No meu tempo, no meu começo de bucomaxilo, muito poucas mulheres se dedicavam a bucomaxilo. Certo? Eles brincavam muito comigo, eles falavam que era o clube do Bolinha, que era um lugar só de homens. E hoje eu tenho a maior alegria, inclusive em ter a Lorena aqui do nosso lado, de ver a atuação das mulheres na bucomaxilo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente. E lá em Angola, como é que é essa atuação das mulheres na bucomaxilo? Em Angola, temos já mulheres atuando na cirurgia bucomaxilofacial. Se não me engano, temos mais ou menos entre 6 ou 7 mulheres atuantes na cirurgia bucomaxilofacial. E elas são muito competentes no que fazem. E acredito que já não existe muito essa disparidade de questões técnicas profissionais entre homens e mulheres. Então, elas atuam muito bem, e apesar que é um número ainda reduzido comparando aos homens, mas as mulheres, graças a Deus, em Angola, conseguem exercer a profissão na especialidade sem nenhuma interrupção. E isso é muito bom porque precisamos desse intercâmbio entre mulheres e homens dentro da especialidade. Então, nós já temos presente mulheres, sim. E eu acredito que essas mulheres vão ficar para a velha guarda, porque provavelmente são as primeiras mulheres cirurgiãs. Então, isso é muito bom. Estão fazendo história, vão né? fazer história daqui para frente. Que coisa muito boa, as né? pioneiras, serão né? as pioneiras. Isso aí. Como vocês também são pioneiros, né? Exatamente. Num serviço tão novo, né? Somos muito jovens, temos cirurgiões muito jovens. Está a se formar mais cirurgiões, que serão mais jovens ainda. Atualmente, eu sou mais novo entre os cirurgiões que nós temos em Angola. Então, precisamos trabalhar mais, né? Precisamos formar mais profissionais para a coisa ficar unificada. Com relação a isso, né, formar mais profissionais, como que está acontecendo essa implantação de universidades, faculdades, né, para graduação? Se tem um incentivo, se está acontecendo, se existe a faculdade pública ou só a privada, ou nenhuma das duas, se vocês ainda têm que sair para estudar fora, como é que está?
É assim, e infelizmente, atualmente, ainda precisa sair para ir em busca de uma boa formação, né? O pessoal acaba saindo para fazer formação no exterior, por quê? Porque, às vezes, durante o processo de formação, tem alguns recursos que não têm disponíveis. Então, o pessoal acaba saindo, vai principalmente para o Brasil. Vai muito no Brasil fazer a formação por conta disto. Mas, internamente, nós já temos um processo de formação. Temos tanto para graduação, universidades privadas, tanto para especialização de cirurgia bucomaxilo, nos hospitais, dentro dos hospitais públicos, em formato de residência. Então, tem aí mais ou menos 3, 4 anos de formação e acredito que daqui a mais uns 10 anos nós iremos dobrar o número de profissionais. Isso vai ser muito bom, porque nós precisamos de mais profissionais atuantes na área. E pelo que eu pude perceber, todos vocês que têm vindo estudar no Brasil, ou fora, não só no Brasil, em outros locais, vocês estão primando pelo aperfeiçoamento também. Vocês estão fazendo a continuidade, né, da especialidade com o mestrado, com o doutorado, com as pós-graduações, tendo especialidades, né, para levar esse serviço. Vocês têm algum incentivo para estar fazendo isso ou é uma busca particular? Há um incentivo do Estado, né, para outras áreas médicas, mas a maior parte que vem para a especialização de bucomaxilo vem de forma privada, né? Uns acabam de se formar na Unicamp, faculdades privadas, outras vão para faculdades públicas e assim vai. Mas é sempre por meios próprios. Mas o Estado tem sim, alguns intensivos de bolsas de estudo, sim. Laura, conhece algum intercâmbio que exista científico nessa área? Eu sei que com a Unicamp, trabalhei muitos anos na Unicamp, a gente tinha muito contato com o pessoal de Angola, de Moçambique, da Costa do Marfim, e ficamos sabendo que esse intercâmbio, essa ligação Brasil-Angola, agora vai se intensificar mais ainda, o que deixa a gente muito feliz. Queria fazer uma pergunta. Que tipo de parcerias na área da buco poderiam ser feitas ou ocorrer entre Angola e o Brasil? Nós, por isso que estamos aqui, né? Parcerias que nós pretendemos implementar é parceria privada, né? De uma instituição privada para uma outra instituição privada. Porque já existem parcerias públicas, né? Parcerias públicas é diferente, né? Existem parâmetros que devem ser seguidos, mas nós queremos intensificar a parte formativa e assistencial. Então, juntamente com o Hospital Vera Cruz, é um projeto que estamos aqui a desenvolver com a doutora Laura, formar profissionais angolanos na área de cirurgia bucomaxilofacial, odontologia hospitalar, e enfim. Então, nós queremos ter esse intercâmbio entre essas duas instituições, tanto do Brasil, através da Hospital Vera Cruz, né, Verodonto, não é isso? E também com instituições privadas de Angola. Eu faço parte de uma instituição também privada, que é de formação. Então, nós queremos fazer esse intercâmbio de formação, porque precisamos muito de formação. Porque eu acho que agora a Angola está no momento, primeiro, de formar. Okay? Tem a parte assistencial, sim, mas nós precisamos primeiro ainda formar bem um número considerável de profissionais para depois assistir. Sim. Quando tivermos um número bom de profissionais, estes mesmos profissionais vão formar outros. O que vai acontecer daqui a 10 anos, se for implementado agora, já não vai ter necessidade dos profissionais virem para o Brasil. Sim. Porque a maior parte se formam aqui e acabam reproduzindo ou replicando lá em Angola. Então, isso é um projeto a longo prazo. Sim. Um projeto que vamos tentar desenvolver aí de forma privada com a doutora Laura e o Hospital Vera Cruz, a equipe em si. Doutor Cataliva, uma pergunta leiga. Eu não faço parte da equipe da Verodonto. Não, assim, eu faço parte. Eu faço parte, mas eu não sou da área de saúde, eu sou jornalista, né? Eu cuido da divulgação, do marketing da Verodonto.
E, pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu li, mesmo pelos seus próprios relatos, vocês, assim, o país perde muito paciente no pós-operatório. E isso, e você esteve hoje passando o dia na Verodonto e conhecendo o serviço de odontologia hospitalar. Você não acha que era o caso de levar a doutora Laura para Angola? Eu já fiz, inclusive, o convite para a doutora. Eu acho que só falta agora a doutora ter um visto, uma passagem aérea e a gente ir para Angola. Então, perfeito. O convite já foi feito, conheci o serviço. É fantástico, fantástico. Não é? A primeira coisa que eu falei, deixa eu replicar isso lá. Isso. Então, Nossa, eu tenho que sair daqui com uma pasta de documento para levar lá e falar, olha, quero implementar isso aqui. É um modelo que tem que ser replicado, merece ser replicado. E foi construído, né, com muita competência e profissionalismo. Exatamente. Né? E funciona, está funcionando. Né? Então, e é muito bom quando a gente vai replicando algo. Por quê? Porque já existem pessoas que fazem ou fizeram. Isso. Você só vai implementar. Então, tem pessoas que lutaram, estudaram, perderam noite para fazer aquilo acontecer. Então, tem que ter alguém que vai ter que fazer primeiro, né? Os outros depois verdade. Só seguir o comboio. E pelo próprio aspecto atual, né, do país, ele é um terreno fecundo, né, para se implantar as coisas, né, Laura? Exatamente. Mas é uma alegria enorme para quem começou a fazer, ver se replicar e ver essa vontade nos jovens, certo, de fazer acontecer. E você vê que o teu trabalho e que a tua vida não foi em vão, certo? Que você plantou alguma coisa que os outros vão colher lá para frente. Então, isso para mim, é uma satisfação enorme. Nossa, é uma alegria muito grande. Eu imagino, eu sou a sua porta-voz. Bom, doutor Cataliva, em Angola, existe atendimento de odontologia hospitalar, nos hospitais ou não? É assim, em Angola nós temos estomatologia, que é a odontologia, na verdade é uma especialidade da odontologia, mas em Angola chamam de estomatologia, dentro dos hospitais. Nós temos odontologia dentro dos hospitais. Sim. Só que a forma de atuação dessa odontologia hospitalar é diferente, é atendimento geral, fazem tudo. Sim. Aqui no Brasil é diferente. A odontologia hospitalar, por exemplo, para pacientes oncológicos, né? Pacientes em leitos de UTI. Em Angola, não. A odontologia hospitalar é fazer tudo. É como se fosse um consultório dentro do hospital. Dá para fazer tudo. Desde extração, endo, tudo. Então, é um geral do... basicamente, é colocar a especialidade dentro do hospital. Não é específico. Entendi. Aqui a atuação é diferente. Aqui vocês lidam muito mais com pacientes oncológicos, pacientes eleitos do hospital, fazem um pouco mais de uma forma mais específica, um pouquinho mais crítico, né? E eu acho que se a gente for implementar em Angola, a gente vai implementar dentro do que já está pronto. Entendo. Seria uma sub-área. O que é a odontologia hospitalar aqui, se for implementar em Angola, seria uma sub-área. Porque dentro do hospital já tem presença de médico-dentista. Já é um grande começo. Já tem. Então, o que a gente ia fazer? Você já está dentro do hospital? Tá bom. Vamos conversar com o pessoal da UTI? Vamos mudar a nossa abordagem? Em vez de ficar só a fazer aquilo que a gente sempre fez, vamos mudar um pouquinho. Médico-dentista, vamos entrar um pouquinho na UTI para acompanhar esses pacientes. Vamos tratar uma mucosite com laser terapia. Vamos formar profissionais para conseguirem trabalhar com laser terapia. Então, seria uma questão de implementação, porque já existe o profissional dentro do hospital. Seria apenas aperfeiçoar, claramente, que vão precisar passar por um treinamento. Sim. Né? Então, esse treinamento precisa de formação. Formação é o que a gente estava falando há pouco. Precisamos firmar parcerias. Eu já imagino a Verodonto em Angola, eu fazendo toda a parte de marketing para a população, para ajudar. Porque eu imagino, Laura, que está com comichão, né? Não dorme, sabe? Porque, assim, essa é uma área que, apesar de eu ser jornalista, não ser da área de saúde, eu sou da área de educação também. Certo. Então, quando a gente fala no processo educacional, né, seja de que área for,
é um processo educacional, existe um processo didático no meio. E isso aí dá cosquinha na gente, né? É verdade. A gente, com a parceria da Bruna e toda a equipe da odontologia hospitalar, a gente está disposto a realmente dar a maior força, maior apoio para o pessoal de Angola, dar um suporte para eles lá, à distância. Se precisar, vamos até lá, brincamos. Seria uma alegria muito grande conhecer Angola, mas, independente disso, todo o suporte que eles precisarem daqui, a gente está disposto, porque é isso, é essa alegria de ver o teu trabalho dando frutos. Dando frutos, né? E outra coisa, com o advento da tecnologia também, as distâncias diminuíram, né, doutor? Exatamente. Então, por exemplo, vocês podem perfeitamente ter uma sala inteira, né, tendo professores daqui, dando aula, né? Exatamente. Remotamente. Podemos né, ter um sistema integrado da parte educacional e da parte assistencial, parte de ensino à distância, até mesmo assistencial. E depois uma parte prática. Sim, enfim. por exemplo, tem um exame de um paciente, manda para um banco de dados, um banco de dados que consegue, só os doutores que estão aqui no Brasil conseguem ter acesso e a gente vai discutindo. Mas só de vocês, eu digo em geral, né, porque acho que a Verodonto receberia qualquer profissional com a mesma qualidade, mas de saber que vocês têm esse intercâmbio que pode contar, né, com a opinião de outros colegas, né, daqui também, eu acho que também isso impulsiona também, além de, né, agrega, mas impulsiona também o próprio trabalho de vocês lá. E para a gente também é enriquecedor. Nós tivemos, né, Lorena, uma experiência muito interessante, que nós almoçamos juntos e estávamos discutindo o caso. Nós temos um caso bastante interessante e estávamos ouvindo a doutora Cataliva. O que você acha disso? Então, na verdade, o ganho é dos dois lados. Certo? São cabeças pensantes se unindo, o ganho é de todo mundo. É de todo mundo. Nossa, é lindo ver, né? Brotando, né? Conhecimento, né? Porque a gente está falando de conhecimento, doutor, né? Não é especificamente, a gente não está falando, esse passo que vocês estão dando é um passo essencial para a disseminação do conhecimento. E o conhecimento hoje é a moeda mais valiosa que o ser humano tem, né? E vocês estão fazendo esse intercâmbio, né? É lindo de ouvir isso, né? Exatamente. E também não só, eu acredito que daqui, eu gosto muito de sonhar alto, né? Não só eu, mas também outros profissionais poderão visitar o serviço, né? Com a maior alegria. Visitar o serviço da Verodonto, do Hospital Veracruz. Quem sabe fazer um programa de estágio semanal, né, onde o profissional fica aqui acompanhando. E depois vai para Angola, replica lá. Então, porque a gente não pode só vir no Brasil para fazer turismo, né? Claro. Então, a gente também precisa vir para buscar conhecimento. Eu acho que todas as viagens que eu fiz para o Brasil, acho que eu já nem lembro mais de um dia ter ido para a praia ou para algum lugar. Sempre que eu venho para o Brasil, eu estou no bloco, trabalhar, ou estou em algum lugar. Por falar em turismo, né? O senhor é solteiro? Aí você me pega, hein? Mas, louco. Melhor deixar quieto. Não, eu respondo na normalidade. Solteiro, no momento. Tá solteiro, olha aí, gente. À espera de um milagre, né? À espera de um milagre. Quantos anos tem? Eu estou com 31 anos. Gente, 31 é um mocinho casador. Um mocinho. Candidatas, mandem e-mail aqui para Verodonto. Mas, brincadeiras à parte, doutor, qual a parte, tirando esse papo sério, qual a parte do lazer no Brasil que mais te chama atenção? Olha, eu gosto muito da comida do Brasil. Quando chego no Brasil, a primeira coisa que eu procuro é carne, para ir comer uma carnezinha. O turismo aqui no Brasil é muito forte, né? Eu gosto muito das praias brasileiras. Já foi conhecer o Rio? Conheço o Rio de Janeiro, conheço o litoral de São Paulo, conheço a Bahia também, conheço Fortaleza. Então, os estados que têm praias, eu conheço alguns. E o Brasil é muito forte no turismo. E Angola também tem esse lado do turismo, né? E acho que
tanto quem sai para o Brasil e vai para Angola vai acabar se identificando. Com certeza. E assim, porque são meio que pátrias irmãs, né? Exato. É isso que nós Foram colonizados pelo mesmo país. O mar que bate em Angola também bate. Que bate aqui, Oceano Bonito Atlântico. isso, né? Isso aí. Meio Fernando Pessoa, assim, mas é bonito, tem essa convergência cultural, né? Certo. Doutor Cataliva, que mensagem você gostaria de passar para os jovens profissionais que têm interesse na bucomaxilo em Angola? Olha, para os acadêmicos que estão aí na jornada, que queiram ingressar para a área de cirurgia bucomaxilofacial, diria que é um processo muito longo, mas de muita resiliência, é preciso muito estudo, é preciso muita adaptação, independentemente se você estuda em Angola, se estuda no Brasil, se estuda em Portugal, em Cuba, não é? O aprendizado acaba sendo o mesmo, nós só mudamos de território. Então, é preciso ir atrás de conhecimento, né? Nós temos que estar sempre em constante atualização e não desistir dos sonhos, né? Porque hoje você está como acadêmico, amanhã você vai estar como um cirurgião. E depois você vai ter um longo tempo de experiência e a curva de aprendizado é grande, né? Tem que sempre correr atrás de conhecimento. Então, este é o meu conselho para aquelas pessoas que queiram ingressar. Ir sempre atrás do conhecimento, porque o conhecimento em si ele muda vidas, né? E hoje eu consigo ter noção realmente da cirurgia bucomaxilofacial porque eu comecei desde a graduação, né? Então, quanto mais cedo você imergir na cirurgia bucomaxilofacial, você vai ter mais conhecimento sobre o assunto. Sim. Então, você que está em Angola, aqui no Brasil, aquelas pessoas que me acompanham, é sempre ir atrás do conhecimento. Perfeito. Bom, a gente agradece, a gente infelizmente está indo para a nossa finalização, porque o nosso tempo hoje já passou até um pouquinho do combinado. Doutora Laura, tem alguma mensagem que você queira dar? Eu queria agradecer a presença do Dr. Cataliva aqui no Brasil, a presença dele aqui na Verodonto e dizer que a gente está disposto, somos países irmãos, estamos abertos a colaborar e a receber os conhecimentos de vocês também, de fazer essa troca, que, como eu disse, eu acho que é muito importante e achei lindo o que você falou. A gente não pode desistir dos conhecimentos e a gente não pode desistir dos sonhos. Então, parabéns, nunca desista, estamos do seu lado. E, doutora Lorena, tem alguma consideração que você queira deixar? Bom, eu queria agradecer, né, a presença do Dr. Cataliva. Foi bem importante, grandioso esse encontro. A gente teve troca de experiências, de casos, discutimos, por sinal, no almoço. E eu queria mesmo agradecer e convidar você, o pessoal da sua equipe, ou quem você conseguir mandar, para poder acompanhar o nosso serviço na Verodonto e dizer que vocês são sempre bem-vindos. E doutor Cataliva também, finalmente, agradecer em nome da Verodonto, em nome do Diário Campineiro também, que nos faz a nossa produção do nosso Papo de Buco, e que o senhor deixe uma mensagem também, de novo, deixe uma mensagem para a gente finalizar o nosso Papo de Buco. Eu agradeço em nome da cirurgia bucomaxilofacial, em nome da especialidade em Angola. Agradeço também a Verodonto pela abertura, poder falarmos mais um pouquinho do que nós temos feito lá. E para mim sempre vai ser um prazer estar aqui, passar sobre a nossa experiência. E tomara que possa vir mais profissionais em Angola, aqui no podcast, que é um podcast maravilhoso, fantástico. Eu gostei, já acompanho. Então, desejar parabéns pela vossa iniciativa. Porque hoje em dia existe muito pouca informação sobre cirurgia bucomaxilofacial. Então, o Papo de Buco está de parabéns. Quanto mais a gente conversar, né, mais a gente ajuda a difundir o conhecimento. Então, agradeço de novo a presença do senhor, agradeço a doutora Laura, a doutora Lorena, enrolei a língua, não tem problema, Agradeço a doutora Laura. Podia deixar, você vê, porque se a gente está ao vivo, vai enrolado mesmo, né? Então, agradeço novamente, doutor Cataliva, a sua presença, doutora Laura, doutora Lorena.
a doutora Cecília, né, que estava aqui no primeiro bloco. E você que está em casa, por favor, dê o seu like, curte o nosso canal, se inscreva, assine o sininho, faça todas aquelas coisas que todo mundo pede, mas que é essencial para a gente ter relevância de conteúdo nesse mundo de conhecimento que é o YouTube. Então, o seu like é muito importante para a gente, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de pauta, mande nos nossos endereços que já apareceram por aí e você será respondido no próximo Papo de Buco. E eu espero você. Até lá!